Alcançados pela oração. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. A garganta não está muito boa esses dias, mas vamos lá. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1. A história é conhecida, mas eu creio que Deus tem uma palavra para cada coração. Vamos ler os versículos de número 9 e 10. Quem achou diz amém. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, fez o que, irmãos? E o que mais? Glória a Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meus irmãos, Ana, a história de Ana é bem conhecida, né? Eu me lembro de um dia desses aqui, há tempo aí já, bem atrás, eu falei aqui sobre essa história, a história de Ana, que é bem conhecida. E aqui esse versículo especialmente fala sobre a sua oração. E a Bíblia diz que ela, com amargura de alma, orou e chorou abundantemente. Uma mulher que orou e chorou abundantemente na presença do Senhor. Qual o motivo desse choro? Qual o motivo dessa amargura? Existem muitas pessoas amarguradas, irmãos. Existem muitas pessoas sofridas, pessoas que têm uma história difícil, né? Problemas no dia a dia, e a amargura acaba tomando conta. Daí vem o choro, vem o desespero. Mas quando isso está relacionado a um servo ou uma serva de Deus, o que se faz? Ora e busca a presença do Senhor e coloca tudo nas mãos daquele que tudo pode fazer. Ana era uma serva de Deus, esposa de um homem por nome Elcana, e esse tinha uma segunda mulher. Ana era a primeira mulher. Penina, a segunda mulher. E Penina, ela era uma mulher fértil, conseguia dar filhos ao seu esposo, e Ana não. Eu fico imaginando, irmãos, que Elcana, quando se casou com Ana, que foi provavelmente a sua primeira mulher, chega um momento que espera um filho, e esse filho não vem, porque a palavra do Senhor diz que Deus lhe havia fechado a madre. Ana não podia ter filhos. Deus fechou a madre daquela mulher. E quando Elcana descobre que ela não podia lhe dar um filho, ele recorre a um direito que todo homem tinha, que era de se casar e ter uma segunda mulher para lhe dar filhos. E isso aconteceu. Agora imagine a mulher. Descobre, hoje é muito fácil, né? Porque às vezes a mulher fica tentando engravidar, não consegue, faz os exames e logo descobre o que está acontecendo, né? Às vezes é com ela, às vezes é com o varão e assim por diante. Faz ali um processo, um tratamento e às vezes resolve, né? Consegue resolver o problema. Mas naquela época, irmãos, era tudo mais difícil, tudo muito diferente de hoje. Então aquele homem arruma uma segunda mulher para lhe dar filhos, e imagine como ficou o coração daquela mulher. Primeiro porque uma mulher estéril,
Uma mulher que não podia gerar filhos. Era uma mulher discriminada, irmãos, pela sociedade. Era humilhada. Era muito triste. Era terrível para a mulher não poder ter filhos. Não poder dar um filho ao seu esposo, o seu amado, o seu querido. E depois ver que o seu marido tem que arrumar uma segunda mulher. Uma concorrente, vamos dizer assim. E no caso de Ana, diz a Bíblia que Penina era uma mulher rival. Ela era uma mulher de um temperamento muito forte, terrível, uma mulher cruel. Essa foi a mulher que Elcana arrumou para lhe dar filhos. Casamento andando, Penina gerando seus filhos, alegrando o coração do seu esposo, e Ana triste, Ana abatida, com aquela frustração sobre ela. E ela vê as coisas acontecendo, a idade chegando e a dificuldade também chegando. E ela vê diariamente essa mulher, a sua concorrente, a sua rival, lhe maltratando, lhe dizendo palavras terríveis. Mas ela, como serva de Deus, permaneceu de pé. E eu não vejo, irmãos, Ana, a Bíblia mostrando que Ana, ela revidava os ataques, revidava as palavras daquela mulher. Nós vamos ver no capítulo 2, depois nós vamos ler aqui na conclusão de uma forma muito breve, quando Ana, ela faz um cântico e ela exalta o nome do Senhor por tudo que Deus lhe havia feito, por Deus ter lhe dado um filho, irmãos. Tem um hino que fala assim, o tempo de cantar chegou, né? Tem um hino que fala também que tem sabor de mel, né? Uma hora a pessoa está lá na plateia, outra hora está no palco, é assim? Então tem o momento do sofrimento, tem o momento da dor, não é? Tem o momento do desprezo, tem o momento da humilhação, mas também tem o momento da exaltação, irmãos. Tem um momento que Deus se coloca de pé na nossa vida e diz assim, olha, agora eu vou mudar, vou entrar na situação e vou mudar a história. Quem crê nessa palavra nesta noite, levante as suas mãos e glorifique, exalte o nome do Senhor. E Ana vê aquele processo, o sofrimento na sua vida. O seu esposo saía de Ramá até Siló, que era basicamente o centro da adoração, ia prestar adoração a Deus, de ano em ano oferecia sacrifício, dava porção à sua esposa Penina, e a Ana, diz a Bíblia, irmãos, que era porção dobrada, mais que a segunda mulher e mais que os filhos, porque ele a amava muito. Ele amava mais Ana do que Penina. E isso a Bíblia deixa muito claro. Mas, irmãos, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, tantas palavras terríveis, tanta humilhação, as críticas da sociedade, do povo lá fora, olhando para aquela serva de Deus, aquela mulher fiel ao Senhor, vivendo aquele processo. Muitas vezes, irmãos, nós somos, como servo de Deus, muitas vezes não entendemos os momentos difíceis que passamos. A gente fala assim, meu Deus, mas eu não sou servo de Deus, eu sou serva do Senhor, eu estou passando por isso. Ei, aguarde, porque Deus está no controle da sua vida e Ele está contemplando você. Aí o que acontece? Teve um dia que eles foram a Siló adorar a Deus. E a Bíblia deixa claro, presbítero Elcio, que toda vez que Ana subia, irmãos, ao templo para adorar, ela era criticada por Penina. Imagine. Eu tento imaginar assim como seria essa crítica. Tu vai orar, tu vai falar com Deus, tu vai clamar ao Senhor,
Olha a tua situação. Você é uma mulher infeliz, uma mulher sem valor. Você não consegue nem ao menos dar um filho ao seu esposo. Eu consigo, eu posso dar filhos ao meu amado, ao meu esposo, irmãos. Aquela mulher é terrível. Tem mulher que é terrível mesmo, não tem? Que também tem homem que é muito mais, né? Mas aquela mulher, a gente entende aqui, no contexto bíblico, que aquela mulher era perigosa, era terrível. E ela humilhava Ana, quando Ana subia ao templo para falar com Deus, para adorar o Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas lá fora olham para você e dizem assim: mas você não está na igreja, você não diz que é crente, você não diz que é serva de Deus, que é servo de Jesus Cristo, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, e você está aí nessa situação, nessa triste situação. Eu quero te dizer nesta noite, cuidado com a voz do inimigo. Cuidado com os ventos que vivem soprando na sua vida, nos seus ouvidos por aí. Porque você é sim, serva do Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma e que leva para os céus. Aí muitas vezes a pessoa diz assim: mas você vive orando e não acontece nada. Você fala com Deus e fica lá cantando, pregando, não acontece nada, não muda nada na sua vida. De repente você pode estar no processo. Ei, você pode estar no processo. Você pode estar no processo de Deus, aguardando o momento certo, para tudo ter um tempo determinado, não importa o que vive falando para você, não importa as humilhações, as críticas à sua fé, à sua vida de oração, à sua frequência na igreja, à sua fidelidade a Deus, à sua submissão. Não importa, o que importa é que você é serva do Deus vivo, que criou os céus e a terra. Aí chegou um dia que a coisa estava tão difícil, irmãos, que essa mulher não aguenta mais. Muita amargura, muita dor, muita humilhação. Quem já foi humilhado aqui alguma vez assim? Se quiser se manifestar, amém. Se não quiser, não tem problema. Mas eu sei que muitos aqui já foram humilhados. Muitas vezes somos humilhados. Mas o que Jesus falou a respeito da humilhação, irmã Cidinha? Que aqueles que se humilham serão exaltados. Muitas vezes as pessoas nos humilham, mas as mesmas pessoas que nos humilham, muitas vezes nos vê diante de Deus sendo exaltado, sendo levantado diante do Senhor. O momento de triunfar era de Penina. O momento de alegria, irmão Sérgio Henrique, era de Penina. Porque ela era uma mulher normal, gerava filhos, realizava o desejo do seu marido. Em contrapartida, a irmã Ana sofria as humilhações, as críticas, o problema que não gerava filho, mas ela continuava de pé. Eu quero te dizer nesta noite, continua de pé na presença do Senhor Jesus. Tem pessoas que ficam depressivas, tem pessoas que tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, começa a tomar antidepressivos, remédio para dormir, um monte de coisa, irmãos, porque ouviu humilhação, palavras que fere, que maltrata, e a pessoa está lá ferida, maltratada, amargurada, com sérios problemas. Muitas vezes começa a ficar, sabe? Mas Deus está lá vendo tudo. Deus está vendo tudo. Ei, nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Nós somos protegidos e guardados. Deus está vendo você 24 horas por dia. Quando você está lá no seu quarto, se lembrando do sofrimento que você está passando, clamando, Deus está lá perto de você. Ou melhor, Ele está tão perto que Ele está dentro de você.
Aí essa mulher um dia não aguenta mais. Aí acontece o que diz aqui, olha. Então Ana se levantou. Já estava em Siló. E o verso de número 10 diz: e ela, pois, com amargura de alma, orou. Eu queria falar sobre a oração hoje, mas não dá tempo aqui. Mas nós vamos ficar para uma outra oportunidade. Mas essa mulher amargurada, irmãos, ela recorreu a uma arma infalível, a oração. Quem aqui gosta de orar? Eu sei que aqui tem pessoas de oração. Eu sei que aqui tem pessoas que se alegram quando dobram os seus joelhos para falar com Deus, para falar com os céus, porque sabe que quando dobra os joelhos e começa a falar com o nosso mestre celestial, sabe que tudo muda. Sabe por que muitas vezes ficamos atribulados, irmãos? E até pensando em sair da igreja, sair da casa do Senhor, porque a gente não ora. Quando vem os problemas, quando vem os ataques, a gente não aguenta. A gente se exalta, a carne aflora, os problemas surgem e a gente fica, agora não dá mais. Sabe por quê? A ausência de oração. A amargura chega, o problema chega, a tempestade sopra, o barco balança, mas não tem oração, não tem vida com Deus, então não aguenta, não suporta. Deus hoje está te ensinando que no momento da amargura, no momento da dor, no momento do sofrimento, recorra oração. Recorra à oração. E tem que ter paciência também quando você orar. Porque como nós estamos vivendo na época do imediatismo, a gente quer tudo assim, sabe? Tudo é projetado para acontecer numa rapidez muito grande. É celular, é computador. Tem hora que a gente liga o computador, já é aquele assim, meio ultrapassado, igual um que eu tenho lá em casa, pastor. Tem que ter paciência com ele, esperar. E aí a situação fica ali, o trem girando e você espera, e a gente fica agoniado. É o tempo do imediatismo. A gente quer as coisas muito rápidas assim, no estalar de dedos, no abrir e piscar de olhos, muito rápido. E a oração não é assim. Você ora, Deus ouve no momento que você fala, no momento que você pede, mas a resposta pode vir meses depois, anos depois. Então é necessário esperar, ter paciência. Há quanto tempo essa mulher estava sofrendo? E ela não aguentou mais. Ela falou, agora vai acontecer alguma coisa. E acontece mesmo, viu, irmãos? Que quando você ora, acontece alguma coisa. A primeira coisa acontece conosco. Que quando a gente ora, a gente é mudado. Deus começa a mudar, irmãos. Deus começa a mudar, primeiramente, a nossa pessoa, a nossa vida. Quando oramos, essa mulher vai orar, e ela se coloca na presença do Senhor. Ela pede a Deus um filho. Ela pede a Deus para tirar aquele sofrimento. Irmãos, tem hora também que a gente fica assim, não, mas está tudo tranquilo. O sofrimento vai crescendo, né? O problema vai arrochando. O inimigo continua atacando. E ele prepara uma situação mais difícil ainda, para complicar ainda mais a nossa situação. Porque ele não quer só te ver depressivo, ele não quer só te ver deprimido, triste nos cantos, né? Cabisbaixo, sem alegria, sem um sorriso no rosto, chorando, escabelando, sofrendo, murmurando, criticando, botando a culpa nos outros. O inimigo não só quer te ver assim. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e o que mais? E destruir. Mas Jesus Cristo veio para quê? Ele veio para que tenha vida e tenha com abundância. É para que você seja forte. É para que no momento da luta você tenha força suficiente para dizer, Senhor, na alegria ou na dor, eu exalto o nome do Senhor.
Ele está no controle da sua vida. Levante as suas mãos aí. Oh, Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle da sua vida, minha irmã. Deus está no controle da sua vida, meu irmão. Ele está no controle da igreja. Ele está no controle de todas as coisas. Se alegre em Deus, porque vai chegar um momento que a tua situação vai ser mudada. No nome de Jesus Cristo. Quando aquela mulher ora, irmãos, ela foi mal compreendida. Sabe por quê? Porque Ana, diz a Bíblia aqui, versículo de número 12, capítulo de número 1, versículo de número 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Aquela mulher perseverou na oração. Ela foi orar, mas não foi aquela oração assim, amém, Jesus. Né? Tem aquela oração assim, irmã Natália, às vezes a gente, naquela pressa, naquela correria, mas tem crente que é assim mesmo no geral. Todo dia é aquele negócio assim muito rápido, muito corrido, e já passou e foi embora. Mas tá chegando, nós estamos vivendo tempo, irmãos, que tem que chorar o sacerdote, né? Tem que clamar diante do Senhor. Mas não é só o sacerdote não é? As ovelhas também. Dobrar os joelhos, falar com Deus, clamar ao Senhor, apresentar toda essa situação. A gente fica falando assim, meu Deus, mas que frieza espiritual, que problema. Mas nós estamos fazendo o que para isso? Só falando, só comentando? Vamos fazer alguma coisa. Vamos clamar. E vamos perseverar um pouquinho mais. Vamos insistir com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se for necessário clamar de manhã, meio-dia, de tarde, clame. Se for necessário clamar meia-noite, clame. Pela madrugada, mas clame, ore. Busque a presença do Senhor. Aí Ana começa a falar com Deus. E ela estende um pouco mais a oração. O sacerdote ali vai lá observar e vê que Ana só movia os lábios. E ele teve aquela mulher por embriagada. Ele chama Ana, dá uma repreensão. Aquilo ali foi muito difícil. Mas ela diz, a tua serva, não tenha a tua serva por filha de Belial. A tua serva não está embriagada, não está cheia de vinho. A tua serva está se derramando perante o Senhor. A tua serva só quer uma bênção. A tua serva só quer um filho. A tua serva só quer que Deus tire esse sofrimento, essa situação. Oh, meu irmão, essa palavra é para o seu coração nesta noite. Essa palavra é para você nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Essa mulher se derrama perante o Senhor, conta a sua situação, pede um filho. Ao mesmo tempo que ela pede o filho, ela faz um voto a Deus. Ela oferece o seu filho a Deus, para que o seu filho fosse consagrado e tivesse envolvido com a obra do Senhor. Quantas pessoas que faz voto, irmãos, e muitas vezes nem cumpre. Diz a Bíblia que é melhor não votar do que votar e não pagar. Às vezes a pessoa oferece algo muito simples, um culto em casa. Às vezes a pessoa oferece algo de valor, um dinheiro, não é, alguma coisa, algum bem. Mas o certo é votar e cumprir o voto, amém? Fazer a promessa e cumprir. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ana foi mal interpretada pelo sacerdote, mas ela estava se derramando diante do Senhor. E quando ela diz essas palavras aqui, olha, eu quero ler para os irmãos, verso 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Eli já aproveitou para liberar uma palavra de bênção sobre a vida daquela mulher. Tudo é flores, irmãos. Tem momento que somos repreendidos,
Tem momento que nós somos exortados. Tem momento que puxam o nosso paletó. Tem momento que a situação fecha, né? A gente fala assim, o tempo fechou. Mas a gente tem que ter estrutura para lidar diante dessa situação, porque depois a bênção vem, amém? Depois a bênção vem por causa da obediência. Deuteronômio 28. Aí essa mulher, ela recebe essa palavra, irmãos, do sacerdote: vai em paz, seja abençoada, seja conforme a tua petição. A petição era de um filho, ela queria ter um filho, ela queria alegrar o seu amado, ele merecia aquilo. Mas não era só por esse motivo, a humilhação, o sofrimento, as críticas. Aí quando ela vai para casa, ela chega na sua cidade, ela se deita com seu marido, e ela fica grávida, fica gestante. A Bíblia diz ali, irmãos, que Deus olhou para Ana. A gente fala assim, meu Deus, Deus não estava olhando para Ana, Deus não estava vendo aquele sofrimento. Estava, mas é porque chegou o momento de Deus mudar aquela história. Chegou o momento de Deus falar assim, não, a serva foi humilhada lá no templo, está passando por esse sofrimento tão grande, já derramou lágrimas, já insistiu, clamando, pedindo, agora eu vou atender a sua filha. Deus está ouvindo as suas orações, vai chegar o momento dele atender as suas orações. Para tudo tem um tempo determinado, clame um pouquinho mais. A Bíblia diz, espera no Senhor, confia nele. Salmo 40, meu irmão, esperei com paciência no Senhor. E o que foi que ele fez? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem ainda clama a Deus aqui? Quem ainda clama ao Senhor? A igreja que clama, que adora, que busca. Deus continua ouvindo as orações. A Ana ficou grávida, irmãos, que maravilha. Aí de repente alguma coisa fica diferente. Ana já não está mais triste. A mulher que tinha um momento que nem conseguia comer. Você consegue comer quando as críticas são tão grandes? A humilhação é tão grande? A fome vai embora, irmãos. Tem gente que falta fome assim por qualquer coisa. Eu sou diferente, viu, pastor Luciano? Então hora quando eu estou estressado, aí é que eu como mesmo. Às vezes fica pior, viu, meu Vivi? Mas tem gente que a fome vai embora. Parece que bloqueia tudo aqui, não tem apetite para nada. Teve um momento que aquela mulher não comeu, passando fome, humilhação, palavras terríveis. Mas chegou um momento que Deus ouviu a sua oração. Ela já estava com o filho no ventre, a barriguinha crescendo. E Penina vendo aquilo ali acontecer, falou, essa infeliz aí podia ter morrido antes. Mas ela agora já está com a barriguinha gestante. Imagine, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me alegro em Deus, porque isso acontece até hoje ainda, porque Deus continua sendo o mesmo Deus de antes e vai permanecer. Glória a Deus. O milagre Ele pode fazer na sua vida. Quantas mulheres estéreis ainda nos nossos dias não pode gerar, não pode ter filhos, e vive naquele sofrimento, naquela angústia. Deus pode mudar a situação. O médico diz não, mas o médico vai até uma determinada distância. Mas Deus vai até o fim, Deus vai até o final. Eu só sei que a barriga estava crescendo. Penina olha assim e fala, vamos ver, né, se esse filho vai nascer. Mas o filho nasceu com muita saúde, e ele se tornou um homem de Deus. Ele se tornou um sacerdote. Ele passou um período muito importante na história do povo de Israel, e ele foi usado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus ouviu a oração de uma mulher sofredora, de uma mulher humilhada. Deus estendeu as mãos e mudou a sua história.